Quantas decisões da sua vida foram tomadas por partes de você que nem sabia que existiam? E se o que você chama de eu fosse apenas um reflexo distorcido da sua própria sombra? Você já parou para observar quantas vezes a raiva chega sem convite? O medo paralisa sem motivo aparente. Ou a culpa aperta o peito, sem que você consiga explicar exatamente por quê. E se eu te dissesse que grande parte do que você acredita ser você mesmo, talvez seja apenas um eco mal interpretado da sua sombra, aquela região escondida da alma que opera nos bastidores da sua consciência? Carl Jung afirmou algo que incomoda até hoje. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente aí que esta jornada começa, não como um despertar barulhento repleto de revelações grandiosas, mas como um sussurro silencioso vindo da parte mais esquecida de quem você realmente é. Todos nós, em algum ponto da existência, nos tornamos reféns de uma história interna onde a dor justifica o controle, onde o trauma marca o ritmo dos nossos dias, onde a sombra age como uma diretora invisível que toma decisões por nós sem que percebamos. Ela escolhe com quem nos relacionamos, determina como reagimos às frustrações, define os limites do que acreditamos merecer, mas existe um momento sutil, quase imperceptível, em que isso muda. Não acontece de forma espetacular nem cinematográfica, sem aplausos nem postagens inspiradoras nas redes sociais. A mudança chega como uma brisa suave em uma manhã qualquer, quando você desperta e percebe que a raiva não apareceu, que a culpa não apertou, que aquela memória que antes feria agora atravessa você sem deixar cicatrizes abertas. E então você compreende, talvez pela primeira vez, que sua sombra já não está mais ao volante da sua vida. Este não é um tutorial de autoajuda, é um espelho com rachaduras que revelam o que você tentou esquecer durante anos. O que você verá aqui talvez não traga consolo imediato, mas certamente oferecerá claridade. E a verdade, mesmo quando incomoda profundamente, sempre tem gosto de liberdade. Se você chegou até este ponto, não foi por acaso. Há um chamado antigo ecoando dentro de você. Um chamado que foi ignorado por muito tempo, mas que agora, no silêncio da sua mente, sussurra com insistência que é hora de voltar para casa. Existe um instante quase invisível em que você deixa de viver dentro da sua própria história e passa apenas a recordá-la. Não se trata de uma ruptura violenta, mas de um afastamento sereno, uma pausa entre a respiração e o pensamento, como se de repente aquela dor que sempre ressoava nas suas costas tivesse finalmente silenciado. E nesse silêncio, você escuta algo completamente novo, você mesmo, sem o eco constante do passado. Durante muito tempo você se contou como vítima, não por fraqueza, mas por instinto de sobrevivência. Você usava a dor como âncora, como justificativa, como identidade. Sou assim porque sofri, sou fechado porque me traíram, me protejo porque me feriram. Essas frases se tornaram mantras automáticos que definiam cada escolha, cada relacionamento, cada limite autoimposto, mas chega o dia em que essas frases já não cabem mais na sua boca. Você tenta repeti-las, e elas o ame, faças como se estivessem presas em outro corpo, que não é mais o seu. É quando você percebe que algo mudou, não o mundo ao seu redor, mas você começa a olhar para trás e, em vez de sentir pena de si mesmo, sente presença. Em vez de raiva, compreensão, em vez de nostalgia dolorida, gratidão não pela dor em si, mas por tê-la atravessado e sobrevivido. O passado deixa de ser uma prisão decorada com recordações dolorosas e se transforma em um quarto antigo onde você deixou coisas importantes, mas no qual não mora mais. Jung dizia que não recordamos nossas memórias, nós as revivemos. E isso é verdade até que a sombra perca o controle. Enquanto ela comanda, tudo é repetição mecânica. Repetimos o medo do abandono. Repetimos a tendência a nos sabotar. Repetimos as escolhas que doem apenas porque se sentem familiares, porque o inconsciente puxa as cordas e nós, como marionetes bem treinadas, acreditamos que estamos no controle. Mas quando a sombra começa a se integrar em vez de dominar, algo se transforma na forma como você conta sua própria história. Você deixa de dizer, foi culpa deles, e começa a pensar como eu permiti ficar ali tanto tempo. Você para de buscar culpados e começa a buscar consciência. E isso muda absolutamente tudo. Esse é um tipo de silêncio que incomoda no início.
como se você tivesse acostumado a gritar para provar que está vivo e de repente compreendesse que respirar é suficiente. Você deixa de querer justiça emocional, não precisa mais que entendam você, só quer ser, e nesse querer simples, nessa aceitação profunda, existe uma revolução silenciosa. Muitas pessoas nessa fase se confundem, acreditam que estão se tornando frias, distantes, apáticas, mas não é apatia. É maturidade emocional. É quando você percebe que o que te definia era apenas a cicatriz, e não a pele viva que se regenerou por baixo dela. Você não esquece o que viveu, mas já não precisa do passado como muleta. Não usa como desculpa para afastar os outros, nem como pretexto para não se entregar. Você começa a recordar sem sangrar, e essa é uma das maiores provas de que a sombra já não ocupa o altar do seu ser. Há um momento que não é mágico nem dramático, em que você percebe que ainda sente tudo, mas já não precisa responder a tudo. A raiva chega sim, mas já não explode. A tristeza aparece, mas não te paralisa. O medo sussurra, mas não dita suas escolhas. É aqui que a sombra começa a perder sua voz de comando. Durante muito tempo, sentir era sinônimo de reagir. Você sentia dor, se afastava, sentia desejo, corria atrás dele, sentia rejeição, atacava ou se retraía. Era como viver em um campo minado onde cada emoção era uma bomba prestes a explodir. Você não habitava suas emoções, apenas sobrevivia a elas. Mas chega um ponto em que você começa a olhar para a emoção como se fosse uma criança assustada. Ela grita, esperneia, tenta chamar sua atenção, e você não a cala, mas também não se ajoelha diante dela. Você a acolhe sem obedecer. Essa é a maturidade que não se ensina em livros de autoajuda nem se alcança com força de vontade. Ela nasce do cansaço de repetir os mesmos erros. Nasce de tantas quedas que um dia você decide parar de correr na escuridão. Nasce de uma decisão profunda e silenciosa de não querer mais ferir, nem se ferir. Jung falava da individuação como o processo em que você deixa de ser dominado pelos complexos da psique e começa a integrar suas partes. É exatamente isso. Você não deixa de sentir medo, inveja, frustração, mas deixa de permitir que essas emoções decidam o que vai dizer, fazer ou destruir. E então você experimenta um novo tipo de poder, não aquele que conquista o outro, mas o que conquista a si mesmo. Você entra em um diálogo interno constante. Estou com raiva, mas o que realmente me dói? Quero desaparecer, mas não será apenas o velho padrão tentando me proteger de novo? Essa necessidade de controlar tudo não será apenas um reflexo do medo de não ser suficiente? Você se escuta e ao se escutar com verdade você muda. Não porque quer parecer alguém melhor, mas porque já não faz sentido reagir da mesma forma. A sombra é astuta. Age desde o impulso, a pressa, o não consigo evitar. Ela se alimenta do automático, mas quando você desacelera, quando respira antes de responder, ela enfraquece porque você a iluminou. Existe um tipo de solidão que nos obriga a buscar o outro por desespero. E existe outra, mais rara, que nos ensina a buscá-lo desde a plenitude. Durante muito tempo, talvez você tenha amado assim, como quem suplica, como quem se adapta, como quem se transforma em algo fácil de digerir só para não ser rejeitado. Os relacionamentos se tornavam acordos silenciosos entre carências, você dava mais do que podia com tal de que não te deixassem, mas então algo muda, não de fora, ninguém chega para te salvar. A mudança vem de dentro, em um silêncio brutal e libertador. Você deixa de perseguir quem não te vê, deixa de suplicar para ser sentido, deixa de negociar sua presença, e o mais estranho acontece. O silêncio que antes feria agora alimenta. Você aprende a estar consigo mesmo sem a urgência de um aplauso ou de uma resposta imediata. Sua própria companhia, antes insuportável, se torna familiar. E com isso, você para de buscar no outro o que só você pode sustentar. Esse é um ponto claro de que sua sombra já não está à frente dos seus relacionamentos. Porque a sombra escolhe desde a escassez. Ela se apaixona por quem a rejeita, se apega a quem fere, se amarra ao que reflete seu medo, grita preciso de você porque não sabe dizer sou suficiente. Mas quando a sombra perde força, o amor se transforma. Ele não vem mais da urgência de preencher vazios, vem da tranquilidade de compartilhar espaços. Você já não se relaciona desde a carência, mas desde a ressonância. Você começa a notar quem realmente te encontra e quem só se recarrega em você, quem conversa para
Escutai quem fala apenas para não enfrentar o próprio vazio, quem te vê e quem projeta em você o que precisa. E você deixa aí sem escândalos, sem ressentimentos, porque agora entende que a ausência de alguém pode ser, na verdade, o início da sua verdadeira presença. E um escreveu que a solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar aquilo que nos parece importante. Mas quando você começa a se comunicar com claridade interna, a solidão se dissolve. Mesmo que o outro não te entenda, porque você já não vive para ser compreendido. Você vive em coerência. Ninguém acorda um dia gritando transcendi. Não há fogos de artifício, nem testemunhas. Não existe ritual de passagem, nem um letreiro que diga a partir daqui você está desperto. A transcendência não é um evento, é um retorno silencioso, íntimo e brutalmente verdadeiro. Um retorno a quem você já era antes de ter que se tornar alguém para sobreviver. É sutil, quase imperceptível. Você não muda de roupa, de amigos ou de profissão, mas muda de frequência. De repente, aquilo que te provocava já não gera reação. Aquilo que precisava demonstrar agora é irrelevante. O mundo continua igual, mas sua maneira de toquelou já não é a mesma. Jung dizia que a verdadeira iluminação vem de tornar consciente a escuridão, mas nunca disse que seria bonito nem leve. Fazer consciente a sombra é muitas vezes um processo feio, confuso e devastador. É admitir que você não é quem pensava ser. É renunciar às máscaras que funcionaram durante décadas. É olhar de frente aquele lado seu que jurava que não existia. Mas é nesse enfrentamento que você volta para casa. Você percebe que já não precisa lutar contra o mundo, porque não está mais em guerra consigo mesmo. Já não tem que correr porque não está mais fugindo. Já não precisa se esconder porque tudo o que era sombra se converteu em matéria-prima para a sua totalidade. A transcendência não te eleva acima dos outros. Te submerge mais profundamente em você mesmo. Não te torna especial, te torna real. Você começa a se mover com mais lentidão, não por inércia, mas por reverência. As palavras são escolhidas com mais consciência, os silêncios são respeitados. Os gestos são pequenos, mas carregam verdade. Você já não sente necessidade de se defender. Sua presença se tornou sua proteção. Já não precisa atacar. Seu olhar diz tudo. Já não suplica ser escutado. Sua energia fala antes da sua voz. E é aí que tudo muda, porque o mundo não responde ao que você finge ser. O mundo responde à vibração que você emite. Ao final das contas, não se trata de eliminar a sombra, nem de vencê-la. A verdade é mais crua e mais bela. Trata-se de deixar de viver sob seu domínio, de deixar de ser governado por dores antigas, por narrativas herdadas, por medos disfarçados de personalidade. Quando você percebe que sua sombra já não controla sua energia, o mundo não muda, mas a forma como você o atravessa se transforma completamente. Você deixa de reagir e começa a responder. Deixa de repetir e começa a criar. Deixa de se proteger e começa a se revelar. Isso não te converte em uma versão perfeita de você, te converte em alguém completo. E a integridade, ao final, é mais sagrada que qualquer iluminação idealizada. Talvez isso seja exatamente o que chamamos de despertar. Não um grito de vitória, mas o silêncio profundo de quem pela primeira vez está em paz com a própria presença. É aquele momento em que você se senta na cama e nota que já não se odeia por dentro. Não quer se consertar, não tem pressa de ser outra coisa, simplesmente está. E nesse instante, você entende, não é um momento épico, é a ausência de urgência, a ausência de peso, é a liberdade de não ser arrastado por cada corrente emocional que passa. É a liberdade de não ser marionete dos seus traumas. É a liberdade de responder à vida com presença, e não com programação.